mas você recebe de forma mais leve, muito melhor, quando você entrega, quando você dá, né? E deixa que a coisa flua, o universo flua. Olá, eu sou Renato Ferreira, presidente do Instituto Mais Atitude. Antes de bater esse papo com você, eu quero agradecer à TV Social 3 pelo convite, a oportunidade de estarmos falando um pouco do nosso trabalho e agradecer a todos vocês que estão aí assistindo a gente e acompanhando a TV Social 3, não só no YouTube como no Instagram. Né? Muito obrigado. Renato, seja bem-vindo à TV Social 3. Para nós é motivo de grande alegria tê-lo aqui. E eu já queria que você começasse falando para nós como foi que surgiu o Instituto Mais Atitude. Tá. Ele, na verdade, surgiu da ideia de dois japoneses que são primos, estavam fazendo um curso de liderança, esse que se passa um final de semana no hotel, né? E que trabalham várias saúdes, uma delas é a saúde social. E como a colônia japonesa, ou a maioria das colônias estrangeiras que moram, né, num país estranho, eles procuram se ajudar muito. Né? Então eles já tinham, dentro da colônia, essa cultura de estar apoiando sempre os irmãos, os amigos, né, a comunidade de modo geral. Mas eles saíram desse treinamento dizendo assim, poxa, a gente precisa fazer a diferença lá fora da nossa comunidade, né? A gente precisa trabalhar para um mundo melhor, precisa se organizar melhor. E desse bate-papo entre esses dois primos, eles tinham então uma turma de amigos bastante grande na área de esporte, eles faziam parte de Yanai, se não me falha a memória, que é um clube social voltado para futebol, essas coisas, e eles começaram a juntar a turma ali do esporte e a fazer trabalhos sociais, fazendo um churrasquinho para poder ajudar alguém que estava doente, indo numa entidade ajudar numa barraca de festa junina, enfim. E a coisa começou assim há 21 anos atrás. Né? Hoje o Instituto tem uma diretoria que é composta de 26 pessoas, né? Nós costumamos reunir uma média de 70, 80 voluntários para fazer o nosso trabalho. E o trabalho hoje é um trabalho voltado a ajudar as entidades, mas sem entregar dinheiro na mão das entidades. A gente prospecta a necessidade que a entidade tem, né? Faz o evento e depois, com o resultado do evento, a gente compra o equipamento ou faz a reforma necessária, mas a gente nunca entrega em dinheiro na mão da direção. Então nasceu dessa ideia dos primos, né? Com o tempo foram entrando jovens, né, que foi dando uma outra roupagem para o Instituto, aí começaram a entrar os gaijin, né, que são os brasileiros, né, como eu, Roberto, enfim. E hoje a gente tem vários projetos que eu vou discorrer para você no início, mas surgiu então assim, de uma comunidade japonesa, a grande maioria dos trabalhadores do Instituto são inclusive japoneses, né? E eles têm muito essa cultura mesmo de estar se ajudando. Né? Então o início foi esse. Bacana, bacana. E hoje, quantas entidades vocês atendem mensalmente? Ou já atenderam durante toda essa trajetória também? Tá. Durante toda essa trajetória, nós já devemos ter ajudado pelo menos umas 40 entidades. Né? O nosso grupo ele não pode ser pontuado pela quantidade. Né? Primeiro porque ele é realmente um grupo de amigos, um grupo pequeno. Sim. Né? E a gente procura trabalhar muito mais a qualidade da ação que a gente vai fazer. Né? Estava conversando com o Márcio aqui um pouco antes do nosso bate-papo. A gente tem um propósito muito maior de trabalhar o homem. Né? Do que realmente está resolvendo o problema financeiro, que não sei nem se tem como resolver isso, né? Porque é uma bola de neve, né? As necessidades vão sempre aumentando, quanto mais você ajuda uma entidade, mais você fortalece, inclusive, que ela receba mais
pessoas que precisam de ajuda, né? Então, quanto mais você ajuda, acaba que mais precisa ajudar, né? Porque as portas vão se abrindo para que mais pessoas carentes procurem essas entidades, né? Hoje a gente tem um cadastro, porque você imagina, né? Solicitação de ajuda tem todos os dias dos mais variados pontos do país. Acredito. Né? E aí a nossa proposta é de ajudar 10 entidades no ano. Tá? Aí no decorrer do ano, a gente vai pontualmente analisando a necessidade de cada entidade, né? E o nosso trabalho, ele não está preso apenas em arrecadar fundos para uma determinada entidade. Tá? A gente faz alguns trabalhos como, por exemplo, existe uma entidade em Itaquaquecetuba, que é a Kibonoye. Ela tem hoje lá, acho que 70 residentes, que são pessoas especiais, né? Uma entidade que faz um trabalho muito forte na região, e eles nesse final de semana, por exemplo, fizeram a Festa do Verde, que é uma festa que chega a levar 8.000 pessoas no final de semana para essa festa. Aí o nosso grupo prospecta voluntários e vai trabalhar na festa, né? Então eles já contam com a gente toca o bingo da festa, a parte de hortifruti que o Sacolão Saúde, que é inclusive um dos patrocinadores do Instituto, realiza, a gente monta a equipe de voluntários para eles. Então tem alguns trabalhos nossos que é de ir ajudar no trabalho dentro da entidade, né? Ou até de um outro grupo que vocês certamente até conhecem, acho até que já entrevistaram o Projeto Abraço, né? O Projeto Abraço é um grupo maior, ele às vezes faz eventos muito grandes e nos convida para poder ir trabalhar no evento deles, né? Então, essa é um dos projetos que a gente tem dentro do Instituto. O outro é de fazer palestras, né, dentro de empresas ou dentro das próprias ONGs para a captação de voluntários, né? Porque o público em geral tem uma impressão de voluntariado muito errada, né? Porque eles veem a gente que está na direção da coisa, trabalhando muito, fazendo muita reunião, aquela coisa toda, e muita gente foge do voluntariado porque acha assim, não, eu não posso me comprometer tanto, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, não sei o quê, e se eu entrar nesse negócio eu vou ter que ficar usando um tempo muito grande da minha vida, tal. Essa palestra procura mostrar para as pessoas que, na verdade, o voluntariado começa quando você se propõe a fazer uma reforma íntima e a mudar você como pessoa, como ser humano, né? Depois a sua própria família. Então é muito comum a gente escutar a história de pessoas que são muito queridas na rua, são adoradas pelos amigos e dentro de casa é um terror, né? Sim, sim. Então, nessa palestra a gente procura colocar da importância, né, da pessoa ter uma vida familiar muito plena, né? Não só na sua casa, mas em todo o entorno da sua família, né? Depois vai para a vizinhança, para a empresa onde você trabalha, né? Então é muito importante que as pessoas tenham uma noção de que trabalho voluntário não é só dentro de entidade, é na sociedade mesmo, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque se você se torna um homem melhor, você constrói uma sociedade melhor. E quem sabe, num futuro, essa sociedade melhor não tenham tantos necessitados precisando de ajuda, né? Possamos ter mais pessoas capacitadas a dar, né? E a dar sem esperar nada em troca, que é uma outra coisa muito importante no voluntariado, né? Porque se você, no voluntariado, estiver dando, esperando ali a recompensa, né, a moeda de volta, né, você até vai receber, né? Mas você recebe de forma mais leve, muito melhor, quando você entrega, quando você dá, né, e deixa que a coisa flua, o universo flua. Eu sempre converso com o Márcio aqui, a gente conversa, e você acredita que esse problema sobre voluntariado não seja cultural? Por que eu falo cultural? Porque você bem sabe que nós vivemos numa república neoliberal e que desde pequeno nas escolas nós somos ensinados ao individualismo. Nós temos que lutar, temos que vencer porque o mundo é cruel,
é arbitrário e não vai ter piedade da gente. Então, hoje em dia é pregado sobre trabalhar em equipe. Mas nas escolas nós não podemos, por exemplo, ter uma dúvida na prova e perguntar para o coleguinha. E como que você me explica, nesse mundo que a gente vive, nesse país, com essa mentalidade de, vamos lá, um século de positivismo, como é que a gente pode mudar esse ciclo do voluntariado aqui, esse despertar? Perfeito, concordo contigo, é realmente uma questão cultural. Eu acho que ela é cultural dos dois lados, é cultural para quem se voluntaria, né? E todos esses paradigmas que tem a respeito, e é cultural também de quem pede, tá? Porque também temos aí uma cultura de vitimismo, né? E eu preciso de ajuda, eu sou uma vítima da sociedade. Eu realmente acredito que a nossa vida, um dos propósitos da vida é de aprender e ensinar. Então essa cultura, ela vai ser mudada assim. É que infelizmente nós sempre sonhamos em ver essas mudanças na nossa geração, né? Na nossa vida, né? E essas mudanças, elas são de longo prazo, elas não são de curto prazo, né? O Brasil, teoricamente, é um país novo, né? 500 e poucos anos, né? Para um país, né? É muito pouco, né? Pela história da humanidade de milhares de anos, né? Depois a gente sabe os problemas que a gente teve de colonização, né? Nós não fomos colonizados por empreendedores, né? A gente foi colonizado, não vou entrar em méritos, né, políticos, sim, históricos, enfim, mas a gente sabe que a nossa colonização, ela foi bem deficitária, sim, né? Sim. Depois nós tivemos a vinda de muitos imigrantes para cá, né? Tanto é que muitas dessas colônias são muito prósperas, né? Você vê regiões de colonização mais europeia, né? Alemanha, Itália, que tem muita prosperidade, né? Estávamos falando da colônia japonesa, que também tem muitos setores dela aí que são prósperos, enfim. O brasileiro em si, né? Que é muito miscigenado, né? Que tem o caboclo, o negro, o branco, o índio, enfim. Ele está começando a despertar a importância da sua raça, do seu país, do desenvolvimento cultural, histórico, educacional, né? Nós ainda temos uma educação com projetos muito arcaicos que precisam ser mudados, né? Então eu concordo plenamente contigo, é sim um problema cultural e acho que trabalho como o que vocês estão fazendo, né, que estão mostrando, né, para a sociedade os movimentos positivos que acontecem dentro dela, né, porque a mídia, de modo geral, ela consegue sobreviver mostrando as coisas ruins que acontecem, né? Mídias como a de vocês, dispostas a mostrar o que está sendo feito de positivo, né, ainda é muito pouco, né, e muito pouco reconhecido, inclusive, né. Então esse trabalho de vocês, o trabalho que nós e outras instituições estamos fazendo, o trabalho que muitos educadores também estão trabalhando como formiguinha para fazer, vai gerar o efeito lá na frente. Infelizmente, talvez, acho muito pouco provável para a minha geração, talvez a sua, que é mais jovem, já pegue uma evolução um pouco maior, mas os seus filhos verão um voluntariado brasileiro mais consciente, né? Os seus filhos verão instituições não governamentais melhor estruturadas, né? Como o próprio Márcio estava falando conosco aqui antes da reunião, instituições que sejam administradas de forma saudável, né, com uma mentalidade empresarial de crescimento para poder ajudar mais e de forma mais efetiva, né? Então eu acredito sim, eu não sou pessimista com relação a esse futuro, só não acredito que seja uma coisa de curto prazo, né? E nós que estamos na linha de frente hoje, a gente tem que ser resiliente, né?
Temos que continuar acreditando, plantando, trabalho. É assim, você espalha a semente, aonde tiver solo fértil vai dar fruto. Aonde não tiver solo fértil, tem que esperar bater uma chuva ali e levar aquela semente para o lugar certo. Ótimo, muito bem respondido. Eu também partilho da mesma visão que você. Acredito que nós estamos semeando. Talvez nós não vejamos, né, a árvore em sua constituição total, mas nossos filhos e netos verão sim. Outra coisa que me chamou a atenção também foi quando você me falou que vocês fazem a captação, mas não repassam em dinheiro para a instituição que vai ser agraciada com a verba. Por que vocês fizeram essa escolha? E também gostaria de perguntar, embutir nessa pergunta, que se você acha que as instituições do terceiro setor, se elas estão se corrompendo quando se trata dessa questão financeira. Tá. Nós fizemos essa escolha justamente por causa dessa tua colocação de haverem casos de pessoas que se corrompem nessa posição. Nós não podemos generalizar. Felizmente, quem se corrompe nesse meio é um número muito pequeno. Felizmente. A grande maioria das pessoas que estão à frente dessas ONGs são realmente pessoas corretas e dispostas a ajudar. Mas, infelizmente, tem quem use para ter mais status, para ter poder ou para se aproveitar da parte financeira. Como a gente não queria correr riscos e a gente realmente quer que aquilo que a gente arrecada chegue diretamente para quem precisa, para fazer efetivamente uma obra que é necessária, porque se a instituição chegar para nós e falar que ela quer trocar os vidros da instituição de branco por verde, porque ela acha o verde mais bonito, nós não vamos fazer essa obra, né? Se ela provar para nós, né, se ela mostrar para nós que a obra que ela vai fazer vai trazer mais benefícios para quem utiliza a entidade, né, mais conforto, mais segurança, aí sim, né? Então, o nosso intuito ao tomar essa decisão foi esse: vamos evitar a tentação de alguém se corromper. O nosso dinheiro é muito pouco, mas talvez essa nossa atitude possa servir de exemplo para que outros façam da mesma forma, né? E vamos ter a chance de dormir com tranquilidade, sabendo que aquele pouco dinheiro nosso chegou realmente aonde precisa, da forma que precisa. Por isso que a gente age dessa forma. E não é fácil não, porque a procura por recursos é muito grande, você sabe disso, né? E todo mundo, logicamente, prefere receber o dinheiro na mão e fazer o que bem entende na hora que quiser. E como eu te falei, muitos desses com a maior da boa vontade. Não, né? Às vezes a pessoa quer ter o dinheiro na mão justamente para ela, olha, a hora que surgir a necessidade eu tenho o capital, mas não vai ser o nosso dinheiro. O nosso dinheiro vai quando a gente vê a necessidade mesmo, e esse é um princípio nosso. Acredito que agora vai ter várias pessoas vendo essa sua fala e vão falar, caramba, vou procurar saber como que eu posso estar entrando aí junto com eles para ser agraciado também. E você pode delinear para a gente assim alguns parâmetros para as instituições serem escolhidas? O que tem que ter, o que tem que fazer? Tá. Nós temos um questionário, né, que é enviado para a instituição para ela preencher, onde ela coloca ali o número de residentes ou de pessoas que são ajudadas pela instituição, o tipo, né, de ajuda que eles dão, enfim, a gente pede todo um histórico, né? Para te ser muito honesto, o que acaba prevalecendo é a ordem de chegada dessas instituições, né? E óbvio, a maioria delas é indicada por amigos mesmo, é no boca a boca, porque a gente não sai fazendo anúncio, né? Aliás, nessa área nem precisa, né? Porque se respirou, aparecem 10 pedindo ajuda, né? Como a gente tem um limite pelo nosso tamanho, né, pela nossa capacidade de ajudar,
hoje a gente limita a 10 entidades por ano, né? Então, normalmente uma entidade que recebe uma ajuda nossa, ela sabe que vai demorar para que ela volte na fila, né? Porque a fila realmente é grande. Mas não tem... E a gente faz uma avaliação, lógico. Tem entidades que são tão grandes e tão fortes que a nossa ajuda muitas vezes vai fazer uma diferença muito pequena para eles. Então a gente procura avaliar também, porque o outro lado também é verdadeiro. Tem instituições que são tão pequenas e tão carentes e tão necessitadas, né? Aí a gente procura, obviamente, dar uma atenção maior para esses menores, né? Mas não é o tamanho, tá? Ele não é o primeiro. A Kibonoye, que eu te falei, por exemplo, é uma entidade bem estruturada, bastante grande, já chegou a receber ajuda, inclusive, do governo japonês, enfim. Mas ela é uma entidade que a gente reputa de muita seriedade, de muita competência no que faz. Então, nós ajudamos ela sempre que necessário, né? Mas tem outras que, assim, para pagar a conta de luz, existe uma entidade ali na Moca que chama Casa de Lívia. Ela ajuda gestantes carentes, né? E aí tem uma equipe de médicos que faz o pré-natal dessas gestantes, tem alguns laboratórios que ajudam doando medicamento, e aí eles têm um centro espírita ao lado da entidade, que tem uma escolinha cristã. Então, inclusive depois que nasce a criança, eles vão dando cesta básica para essa família. As crianças recebem uma ajuda na escolinha cristã, né? Então, os pais assistem uma palestra, as crianças ficam na escolinha, enfim. Então, eles fazem todo o acompanhamento dessa família, e essas famílias são cadastradas, eles vão nas comunidades, nas favelas, para poder ver. A pessoa pode ser pobre, a pessoa pode morar num barraco de papelão, mas ela tem que ter uma vida decente, né, no sentido de mandar a criança para a escola, no sentido de cuidar da saúde da criança, enfim. Então é uma entidade que a gente também costuma estar ajudando, e eles são mantidos apenas por doações. Eles têm uma escolinha que forma eletricistas lá também, que é apoiada por outras empresas, enfim. Gente, vocês não imaginam... Bom, vocês aqui eu sei que imaginam, né? Mas quem está nos ouvindo não imagina quanta gente boa tem espalhada por esse país, como dizia o Milton Nascimento, né? Ajudando, fazendo a diferença na vida das pessoas. Tem muita gente, podem acreditar. Não fiquem só acreditando que tem crimes e que tem violência e que tem corrupção. Tem muita gente boa e que precisa de pessoas como vocês que estão nos assistindo, né, junto com a gente. Aproveitando, você pode compartilhar conosco um momento marcante que você viveu dentro do projeto? Nossa, cara, acho que talvez essa seja a pergunta mais difícil, né? Porque convivendo, né, com esse trabalho, a gente participa um pouco da vida de muitas pessoas, né? A gente participa de pessoas especiais, por exemplo, que têm dificuldade de se comunicar, né? E que às vezes reconhecem você e lembram do seu nome, né? Isso é muito emocionante. Você perde pessoas que você está ajudando nessas entidades, né? Que vêm a falecer pelos mais diversos motivos, né? Mas isso impacta bastante a gente, porque você está acompanhando, né, a luta daquela pessoa, depois a pessoa vem, né, a falecer. Como tem também momentos maravilhosos, quando a gente vê a realização, né, de pessoas às vezes que passam por uma cirurgia para uma correção grave de algum problema e que dá certo, alguma entidade que consegue conquistar então uma ajuda efetiva para que ela possa fazer melhor o seu trabalho, né?
E também muitas decepções. Houve uma época que o Mais Atitude ajudava também pessoas físicas, tá? Isso é importante dizer. Hoje a gente não faz mais ações para pessoa física, só para entidades que são pessoas jurídicas constituídas. Por quê? Sem citar nome, obviamente, uma vez nós ajudamos 2 crianças que tinham uma doença degenerativa. E eles estavam de cadeira de roda, a doença não tinha cura, era uma doença neurológica que os nervos iam se atrofiando, mas eles eram cadeirantes e moravam num casebre que não tinha nem como eles se deslocarem com a cadeira de roda. E nós fizemos uma obra, reformamos essa casinha para que eles tivessem condições de se deslocar, né? Fizemos um andar em cima para que os pais ficassem em cima e eles embaixo com mais espaço, enfim. Rapaz, depois que entregamos a obra para essa família, a família vendeu a casa e mudou para um outro lugar pior do que aquele primeiro lugar que nós havíamos reformado, né? Para poder usar aquele dinheiro, ficar com aquele dinheiro, né? Então aquilo foi uma decepção para nós, um choque. Meu Deus. Né? E assim, você entregou é deles, né? A gente não tinha o direito de proibir. E também só ficamos sabendo depois que aconteceu, né? Quando fomos fazer uma visita e eles já não moravam mais lá, já tinham vendido a casa e fomos encontrá-los num outro lugar pior. Eu já quero perguntar também, se diante de todos esses golpes, dessas coisas, você não pensou em jogar a toalha e falar, chega, tô cansado disso tudo, vou seguir outro caminho? Se nós pensarmos isso, a gente desiste de viver. Porque isso é o que acontece na nossa vida, no nosso trabalho, na família muitas vezes, né? A decepção com o ser humano é uma constância. E por que é uma constância? Porque o ser humano é ruim? Não, é porque o ser humano precisa aprender. Tá? Se a gente acredita na evolução, se a gente acredita que alguns já aprenderam, a gente tem que saber que outros ainda precisam aprender, né? Então é isso. Na vida, como um todo, as decepções são muito rotineiras, né? Na política, na família, na empresa e na ONG não é diferente disso, né? Então, desistir não está no nosso vocabulário, porque senão eu vou ter que desistir de trabalhar, vou ter que desistir de ser pai, de ser avô, né? Porque até nisso nós estamos sujeitos a nos decepcionar, né? Muito bem respondido. E antes de finalizar, eu tenho que perguntar: o Brasil ainda tem jeito? Olha, eu acho que tudo que eu falei para você é de um homem que acredita que sim. Por todos esses motivos que eu te expus no trabalho social, eu acredito que mesmo politicamente esse país é maravilhoso, cara, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer um pouco lá fora, ou quem pelo menos conversa com pessoas que já foram lá para fora, nós temos uma costa marítima maravilhosa, nós temos uma terra que é onde o que se planta dá, nós temos um clima maravilhoso, nós temos um povo fraterno, um povo amigo, né? Se tiver que citar os problemas, talvez a gente fique aqui horas a fio conversando, eles existem sim. Mas essa cultura do brasileiro, de modo geral, que costumam dizer da síndrome do vira-lata, essa cultura de dizer, é só aqui no Brasil mesmo, não é. Existem lugares até piores, né? O que existe de melhor tem que ser referência, né? Vamos aprender com o que tem de melhor e vamos reformar, né? Vamos fazer a reforma que eu acredito sim. Tem jeito, depende de cada um de nós.